Opa, e aí pessoal, tudo beleza? Bom, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre narrativas de RPG. Foi um assunto que o Aníbal me pediu para gravar um vídeo para vocês, como eu não vou poder ter presente presencialmente. Então, eu vou abordar um pouquinho do assunto, sobre que é uma narrativa de RPG, qual que é a diferença entre uma narrativa para um jogo de RPG ou jogo de computador, de uma narrativa comum e quais são algumas das técnicas que a gente usa para criar esse tipo de narrativa. Como acredito que eu vou ser do pressuposto que todo mundo já conhece o que é o RPG e como é que se joga e quais são os princípios do jogo, tá? Então assim, o RPG ele é um jogo extremamente narrativo, ele envolve muita imaginação, muito a história do jogo, a interação dos jogadores, ele é um jogo bem diferente do habitual, né? Então, quando a gente fala em narrativas para jogos de RPG, a gente fala também do mesmo conceito e técnica de narrativa usado em jogos de computador também, em geral. Seja, não necessariamente jogos de RPG de computador, mas muitos jogos de ação feitos para computador usam o mesmo sistema de construção, o mesmo sistema de narrativa, tá? Que é o que a gente chama de narrativa não linear. Tá? E como é que ela funciona? Assim, quando a gente fala em narrativa padrão, a gente fala em contar uma história. Isso é a narrativa do cinema, a narrativa de um livro. Então, na narrativa padrão, os eventos já estão pré-determinados. Tu já tem um personagem construído com uma história, com um enredo, com um passado. E tu já sabe exatamente por onde é que ele vai ir. As cenas já estão pré-determinadas. O que está acontecendo ali é apenas uma execução do roteiro. Não existe mudança, não existe interação nenhuma. Como ocorre com o cinema, com a televisão, com os livros. Tu não interage com a coisa. Tu apenas observa e assiste a história se desenrolar. Numa narrativa de RPG, a coisa ela é diferente. O que acontece? Tu não tem os personagens prontos. Ou tu não sabe como eles vão ser. Muitos jogos de computador dão um personagem pronto, mas muitos outros dão para te construir. Então esse já sai também no mesmo suposto, tá? No mesmo paradigma. Então, se tu não tem um personagem pronto, tu tem que pensar como é que o personagem vai agir, por onde é que ele vai, para onde é que ele vai andar, como é que os jogadores vão interagir com o ambiente. E esses são os principais poréns de uma narrativa de RPG. A grande diferença está na interação. Tu não tem o controle, a cena não está predeterminada, ela não está designada, ela vai acontecer assim, ela vai acontecer assado, o jogador vai enfrentar o inimigo agora a tal hora, ele vai ganhar, ele vai perder, não. É tudo muito imprevisível e isso é uma grande característica da narrativa do RPG. Então, como é que a gente constrói esse tipo de narrativa, tá? Então, essa narrativa é construída ao contrário. A narrativa normal a gente começa contando uma história, nessa aqui a gente vai começar construindo então o ambiente. Algumas características da narrativa de RPG é o seguinte, o ambiente e os vilões, o cenário, às vezes ele tem uma importância maior na hora de tu elaborar essas coisas, tá? Vamos dar um exemplo do seguinte, vamos pensar num jogo que se passe, estamos jogando RPG no mundo de Star Wars, tá? Então o mundo de Star Wars, o universo, os alienígenas são todo o ambiente, o que a gente chama de cenário. Tá, então esse cenário do jogo onde o universo, onde a narrativa vai se passar, tá, ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser um ambiente fantástico, como o universo de Star Wars, o mundo de Westeros, de Game of Thrones, de quem gosta da série, né? Ou pode também se passar no nosso próprio mundo, em um contexto histórico, um contexto de fantasia. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Vamos jogar um RPG sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, o cenário seria o planeta Terra no ano de 1939 a 1945. Ou então vamos jogar um RPG que fale sobre conspirações envolvendo o arquivo X, estilo alienígena ali. Então, ele pode se passar num período histórico e ter esses elementos fictícios adicionais. Então, o cenário é esse pano de fundo, é o mundo, o local onde a história se passa. Ele pode ser realista ou não. Partindo então do ponto em que a gente está supondo que
as narrativas que vocês vão criar aqui são para uso em escolas. Então, o que acontece? A narrativa de RPG ela tem que ser algo baseado na história, vamos abordar assim, algo histórico, que vocês possam ter alguma utilidade para isso, né? Então, o mais interessante primeiro a gente escolhe o período histórico. Então, vamos supor assim, como eu disse antes, temos Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Império Romano, expansão industrial, qualquer um desses ambientes históricos, cenário histórico, assim, esse período de tempo que vocês escolherem para fazer a narrativa, ele vai ser o nosso cenário. Então, esse é o primeiro ponto, fazer então definir, eu vou criar uma narrativa, um jogo de RPG, uma história de RPG que se passe na Segunda Guerra Mundial. Então, já vou ter de primeiro ponto definir esse ambiente histórico. O segundo passo, então, é escolher o ambiente do jogo. Bom, se o cenário ou o universo onde ele se passa ali, num contexto macro, assim, não quer dizer que tu vai usar todos os conteúdos da Segunda Guerra Mundial, ou do mundo de Westeros, ou de qualquer contexto para aquele jogo. Tu vai usar só um pequeno pedacinho ali, uma fração, tipo 1% da coisa. Então a gente define então um ambiente de jogo. O que é o ambiente de jogo? Ele pode se envolver de um evento histórico ou um evento importante. Por exemplo, nós vamos jogar um jogo de RPG que se passa em Westeros, onde nós vamos narrar os eventos da queda da muralha. Então, aí nós já sabemos que o ambiente vai ser o quê? Vai ser o norte e ao redor da muralha, e que tudo vai girar em torno desse pilão que é a queda da muralha. Ou então a gente pode dizer que o jogo vai se passar na Segunda Guerra Mundial, um evento onde envolva ali o Pearl Harbor ou o dia D. Então nós já sabemos que nosso cenário, nosso ambiente de jogo vai ser o quê? Vai ser em volta daquele ambiente de Pearl Harbor ou do dia D ali, onde nós tínhamos o desembarque da Normandia, no caso ali nas praias de Normandia. Então o primeiro ponto a partir daí é fazer uma pesquisa. Pesquisar, saber, conhecer o contexto histórico, local, principalmente mapas. Mapas, eles são essenciais para isso, porque vocês vão ter que localizar os jogadores no ambiente. Então é importante saberem a localização, onde a história vai se passar, como é que é a estrutura das bases, da construção dos navios, para que vocês possam dizer, vamos dizer que eles estão ali invadindo ali um porta-aviões que estava... Eu estou dentro de um porta-aviões que estava ancorado em Pearl Harbor durante o ataque. Então eles têm que fugir do porta-aviões para sobreviver antes que seja bombardeado. Então tu vai ter que narrar qual é o caminho dos dormitórios até a saída do cais. Então é interessante tu já ter um conhecimento do que? Da estrutura dos navios, de como é que era o costume, de como é que era as praias, o local. Então isso tudo é muito importante, tá? Essa pesquisa, armas, equipamentos, tudo. Fazer uma pesquisa geral sobre esse contexto, esse pequeno nicho que vocês escolheram. Pesquisar tudo que é possível. Em seguida a gente vem o próximo passo, que depois da gente definir qual é o contexto, a gente vai ter que definir qual é o ambiente já escolhemos o cenário, escolhemos o ambiente. Agora a gente tem que definir como é que a história vai fluir, né? Então a gente sempre começa ao contrário de novo. A gente tem que começar pelos vilões ou pelo pivô. O vilão tal, então a gente vai definir primeiro, vamos criar os vilões da história, ou o evento, pode ser baseado no evento, mas em geral a gente usa vilões. O vilão, o general tal, que tem no caso, como é que eu vou dizer, o motivo tal, com a personalidade essa, que ele faz isso. Então isso é muito importante também. Então a gente começa o quê? Descrevendo todos os vilões da história. Em seguida a gente define aquilo que a gente chama de NPCs. O que são NPCs? São os personagens não jogadores, ou seja, non-playable characters. Que são todos aqueles personagens que vão interagir com o jogador, seja para bem, ou seja para ajudar, ou seja para incomodar. Então aí nós temos inimigos, temos pessoas do local, aliados. Então geralmente a gente faz uma lista. A gente começa pelos vilões, dizendo motivação, causa, objetivo, personalidade. E depois a gente passa então pelos NPCs, que podem ser aliados, inimigos. Então a gente pode dizer soldado japonês, soldado americano, daí temos modelos mais genéricos,
Aí depois a gente pode dizer, não, aqui temos um NPC que ele é o chefe da guarda da noite, ou o cara que estava de plantão, ou o comandante do porta-aviões, que vão te ajudar. Vão ajudar os jogadores, no caso, né? Então, esse é o segundo passo. Definido, então, nós já temos aqui construído o cenário, o mundo onde a história se passa, o ambiente, que é o local exatamente, já macro reduzido ali, com uma pesquisa sobre o ambiente, sobre a estrutura, sobre locais. Já temos um levantamento dos personagens que vão estar ali para interagir com os jogadores, seja para bem, seja para mal, seja para ajudar, para prejudicar. Tá? Então agora falta o quê? Falta a adaptação de regras. Essa já é uma parte mais técnica, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um livro, um contexto de regras ali, pode ser qualquer sistema. Eu geralmente sugiro para esse tipo de coisa o uso do sistema Daimon, que é um sistema genérico, gratuito e bem flexível. Então tu vai pegar, tu vai ter que conhecer todas as regras do jogo e adaptar elas. Tipo, vamos criar uma regra agora para o fuzil, para as armas, para a construção de personagem, para a classe. Ou seja, vai ter que customizar aquele sisteminha de regras para que os jogadores consigam criar personagens, usar equipamentos de época que estejam no contexto do próprio mundo de jogo, do próprio ambiente escolhido, né? Então esse é o segundo ponto, o penúltimo ponto, né? Então, por fim, a narrativa, parte final assim do contexto, que a gente define são os eventos. O que são eventos? Bom, dado que nós temos um vilão com objetivos XXX, temos NPCs ali com objetivos XYZ, a gente tem os mapas do local, nós mapeamos as regiões, temos ali a descrição de cada local. A gente vai definir os eventos e os objetivos. Os jogadores vão ser apresentados a esse objetivo, que eles têm que concluir, ou seja, tem que ir lá desarmar a bomba que está no navio, salvar o coronel, derrubar o maior número de caças possíveis. Pode ser pode ser vários objetivos. E a gente define depois os eventos. Em tal momento do jogo vai acontecer tal evento. Vão explodir um porta-avião, vão bombardear uma base, vão matar um general, N coisas. E por fim, feito isso, nós já temos a narrativa construída. Como vocês podem ver, ela não está pronta. Vocês vão ter vários elementos. Vocês vão ter uma lista de eventos, uma lista de objetivos que os jogadores têm que fazer. Vocês vão ter tudo mapeado. Vocês vão ter os NPCs, inimigos aliados, as fichas deles respectivamente construídas com as regras do jogo. E vão ter as adaptações de regra. E vão ter o conhecimento do local ali, né? Então, a partir daí, o objetivo... Aí já passa toda a construção pelos jogadores. Por quê? Porque eles vão começar a construir então os personagens deles, inventar histórias, backgrounds, fazer as fichas. E quando a narrativa começar, cabe ao narrador usar aqueles montes de elementos que ele elaborou para fazer o círculo fluir. Por exemplo, começamos a história ali. Então nós estamos dentro do navio, o primeiro objetivo deles é sair com vida do navio. Então eu vou usar os mapas do navio e eles têm que fazer uma série de fugas ali emocionantes, saindo do navio. Estão no conversa. Qual é o objetivo agora? Eles têm que chegar até um caça ou uma arma e derrubar o maior número de inimigos possível. Então eles vão ter que esse objetivo deles, procurar esses equipamentos. No meio do caminho pode haver paraquedistas japoneses para eles lutarem ou anyway. Chegaram no avião, no caça, começaram a luta, estão no meio do objetivo, de repente ocorre um evento, o porta-aviões que eles estavam é bombardeado e explode. Então, qual é a consequência disso? Alguns podem morrer, outros não, todo mundo cai no mar, anyway. Feito isso, o próximo objetivo é retornar à base, para tentar salvar o maior número de pessoas possível. E nisso tem toda aquela ação, tiroteio, invasores, bom, voltei para a base. Feito isso, ocorre um evento, a base é bombardeada. Bom, o que acontece? Então assim a história vai fluindo até que ela se encerra. Então, a narrativa de RPG ela é diferente, ela não tem uma estrutura, ela é construída em partes. A gente começa pelo cenário, que é o ambiente geral, um contexto geral de tudo. A gente passa então para o ambiente em si, que é aquele pequeno pedacinho de espaço de tempo local que a gente escolheu, que a gente fez a pesquisa para fazer a construção narrativa. Em seguida a gente passa para a construção dos vilões e NPCs.
tá? Então a gente faz uma adaptação de regras, e aí por fim a gente define os eventos e objetivos do jogo. E aí a gente usa essas anotações para conduzir. Essa é a melhor forma de tu construir uma narrativa de RPG. Ela não vai ser linear. Vocês não vão prender os jogadores, isolar os jogadores de vocês naquela caixinha ali. Vocês não podem, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Não, vocês dão liberdade para eles interagirem com o cenário. E existem outras formas, sim. Existem formas em que o mestre faz, o narrador constrói toda a história bonitinha e os jogadores não podem sair daqueles trechos. Eu não indico isso daí. Vocês tiram totalmente liberdade o contexto do jogo. Então, a forma como eu expliquei agora vai envolver pesquisa e vai permitir com que os jogadores de vocês interajam com o mundo. Mas eles querem sair da base, querem fazer outras coisas. Bom, como é que eu vou dizer? Vocês têm que sempre evitar que isso aconteça. Pode ser induzindo o jogador, dizendo, vocês não podem sair por causa do general fazendo isso, fazendo aquilo outro. Por fim, só algumas diferenças aqui, eu acho que não vai dar tempo, está acabando a memória do celular. Bom, só para vocês entenderem, existe uma diferença. As narrativas de RPG são divididas em aventuras e campanhas. Aventuras são aquele trecho de história em si, e campanhas são uma série de aventuras. Eu acho que no geral era isso. Então, valeu pela força e espero que tenham gostado.